Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Vamos a mais uma aula do nosso curso de Educação de Filhos. Essa noite eu quero falar de um tema especial, que é a questão da sexualidade. Veja, uma das áreas em que o diabo tem mais atacado nossos filhos, mais atacado as nossas crianças, é a área da sexualidade. E isso acontece das mais variadas formas. Então, assim, primeiro ponto interessante, veja, a Bíblia, ela normalmente, quando aparece a palavra idolatria, aparece a palavra prostituição. Então, o que nós percebemos, e é do entendimento de vários teólogos, que a idolatria do povo acaba como consequência trazendo a prostituição e os pecados sexuais. Então é muito comum em áreas onde existe muita idolatria, o pecado sexual ferver. O nosso país, como nós já sabemos, é um país cercado de idolatria. Entendeu? Então nós temos que entender o ambiente cultural e religioso do nosso país. Entendeu? Nós vivemos, por exemplo, você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, com toda a podridão que tem na sociedade americana, não tenha, por exemplo, as mulheres do Brasil, elas transpiram sensualidade. Nos Estados Unidos não é assim. Por quê? Porque é um país de um outro conceito, de um conceito protestante. Lá os problemas são outros. Então, quando você pensa em ambiente religioso brasileiro, lembre-se disso. Muita idolatria, muita feitiçaria e, em consequência disso, muita sexolatria. Essa é a palavra certa. Entendeu? O que se busca hoje, até como instrumento de controle do povo, é a política do pão e circo. Só que no caso do Brasil, esse circo envolve principalmente sexo ilícito. A diversão, o circo que é dado para o povo é sexólatra. Então o ambiente que nós vemos, nossas crianças desde muito pequenas, elas estão imersas num ambiente envolto de sexolatria. Não se engane, eu lembro quando eu era pequeno, lá no escritório que meu pai trabalhava, tinha um homem que tinha a revista Playboy no escritório dele. E as revistas Playboys naquela época eram até comportadas. Entendeu? Que era a época do regime militar. Aí eu lembro que o dia que eu vi que tinha uma revista lá com mulher nua, se deixasse toda hora eu queria ir lá na sala para ver se dava uma espiadinha na foto. Eu era muito novo, 7, 8 anos de idade. Entendeu? Agora, hoje, uma criança tem acesso a sexo no seu smartphone. O sexo está a um clique. Então a pressão aumentou muito mais. Então, assim, o que você tem que entender? Existe uma pressão para vender sexo fácil. Essa é uma pressão cultural, essa é uma pressão da mídia. E o alvo qual que é? Eu tenho que entender, olha, eu não acredito, como falam na internet, em teoria da conspiração. O que eu acredito é um pouco maior do que isso. Eu acredito numa mente por trás do sistema, controlando todas as coisas. É muito mais profundo. É uma mente extremamente inteligente, é uma mente que sabe lidar com os seres humanos, é uma mente extremamente capacitada que odeia o ser humano. E aí usa esses esquemas que chamam de teoria da conspiração, que é mais uma peça na mão dessa mente, que é o diabo,
que controla esses homens. O que esses homens acham que estão controlando? Na verdade, tem um ser superior por trás deles, controlando eles. Entendeu? Então a coisa é mais feia ainda. Antes fosse apenas teoria da conspiração. Não é apenas teoria da conspiração. É uma mente maligna por trás do sistema. Então, para você entender com quem nós estamos lidando com um ser que conhece profundamente o ser humano. E sabe que se conseguir pegar uma criança pequena e colocar nela uma mentalidade sexólatra, aquela criança vai se tornar prisioneira de um vício sexual. Literalmente um vício sexual. E vai pegar a dádiva de Deus, que é a relação sexual monogâmica, dentro do casamento, e vai transformar isso em sexo barato. Uma das ferramentas que tem para fazer isso é o chamado marxismo cultural. O marxismo cultural, que é assim, aquele tipo de comunismo que não é diretamente político. Ele é no campo das ideias, é coisa mais elaborada. Como eu costumo dizer, esse lugar que eu falo, não existe o escritório central do inferno. Mas para ficar bonito e ficar legal, como a gente sabe que é uma doutrina de demônios, nós falamos, o marxismo cultural veio do escritório central do inferno. Lá no inferno não tem demônio, lá no inferno só tem pessoas que morreram sem Cristo. Mas é um jargão de crentes, entendeu? Então você está lidando com uma mente altamente elaborada, que quer destruir o quê? O casamento monogâmico entre homem e mulher, dentro de uma família patriarcal e dentro de uma família que defende a propriedade, que defende a linha de autoridade dos pais dos filhos, que defende o não ao adultério, que defende, que se posiciona contrário à fornicação, que é o relacionamento sexual fora do casamento. Então, o que acontece? Existem... 1 Timóteo 4 fala de doutrinas de demônios. Quer ver? Vamos abrir rapidinho. Eu acabei mudando o texto aqui. Vamos lá. 1 Timóteo 4. Olha que interessante. Vai estar lá perto de Hebreus. Se você chegou em Hebreus como eu, volta um pouquinho. Primeira Timóteo 4, está na página 1271, acho que fica mais fácil. O Claudoir vai achar da Bíblia igual a minha, 1271, achou? 1 Timóteo 4. Isso, gostei de ver, Esmeralda, é assim que se faz. 1271, quem tem a RCM. 1 Timóteo 4,1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Versículo 3, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graças. O que acontece? Primeiro ponto, Davison, é importante gravar isso. O que são os últimos dias? Os últimos dias é o período entre as duas vindas de Jesus. Entre a primeira vinda, onde ele morreu na cruz do Calvário, e a sua segunda vinda, quando vier buscar a igreja. Então nós já estamos nos últimos dias há 1980, 1990 anos, vivendo os últimos dias. Jesus veio aproximadamente em 30 depois de Cristo. Ali começaram os últimos dias.
Veja que interessante, no primeiro século surgiram seitas que proibiam o casamento e proibiam determinados alimentos. Aí surgiram outras seitas o seguinte, olha, nós proibimos o casamento, mas o sexo tem que correr livre. Você dá vazão à carne. Isso são as chamadas seitas gnósticas. Gnose, o que é? Gnose era um conhecimento misterioso, um conhecimento oculto. Onde essas seitas pegavam o cristianismo e desvirtuavam. Aí o que acontece? Já naquela época havia esse problema de sexolatria. Entendeu? Para você ter uma ideia, os últimos dias não mudaram muito. Continuam os últimos dias. Gente, ó, falar uma coisa para vocês. Você chegar a falar, nossa, olha, o mundo hoje é difícil, eu concordo com você. Mas não pense que ele já foi melhor. Vai lá ver o culto a Moloque de 3.000 anos atrás. Era orgia e matança de pessoas pequenas. Tem que às vezes escolher a palavra, senão o YouTube, entendeu? Então o mundo é terrível, sempre foi. Mas o que eu quero que vocês entendam é que aquele mesmo ambiente de quando esse texto foi escrito, e esse texto aqui, ele se arrasta por todos os últimos dias, até a vinda de Jesus, mostrando para nós o que está acontecendo hoje. Hoje praticamente, entre aspas, se proibiu o casamento. E se incentiva a promiscuidade. Sexo barato. Veja, cada vez mais a vida sexual das crianças começa mais cedo. Cada vez mais as crianças estão sendo expostas a material de cunho sexual. E isso marca a sexualidade da criança. Entendeu? Então, primeira coisa que nós temos que aprender a lidar com a pressão do sexo fácil. Isso é um aspecto do problema da sexolatria. Segunda questão muito importante hoje em dia, para vocês irem pensando, a questão da ideologia de gênero, ou a identidade de gênero. Veja, nós temos que entender que, veja, o ser humano, ele é digno, porque ele foi feito imagem e semelhança de Deus, independente do pecado que ele cometa, nós temos que respeitá-lo como uma criatura de Deus. Mas o fato de eu respeitar, eu não sou obrigado a concordar. Entendeu? E homossexualismo, segundo a Bíblia, é pecado. Agora, a opção sexual da pessoa é problema dela. Ela que escolhe. Agora, o que eu quero que você entenda é o seguinte, vamos voltar um pouquinho, Romanos 1. Olha que interessante, carta aos Romanos, vamos voltar um pouquinho, é em torno da página 1196, quem está com a Bíblia RCM, página 1196, Romanos 1. Entendeu? Olha que texto interessante. Romanos 1,18. Diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porque, porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. O que eu tenho que entender? Hoje, na história humana, dos céus, se manifesta a ira de Deus. É só olhar à sua volta. Isso que você vê à sua volta, boa parte do que acontece é a manifestação da ira de Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem uma manifestação geral aos homens. As coisas criadas mostram que existe um Deus. E aqui o texto de Romanos vai falar
que Deus colocou a sua lei no nosso coração. E a nossa consciência serve de lei para nós do que é certo e do que é errado. Por isso os homens são indesculpáveis. Então hoje nós vivemos num mundo que está debaixo da ira de Deus. E nós já percebemos essa ira onde? Nas catástrofes, nas pestes, nas fomes. Entendeu? Não importa o instrumento pode ser a natureza pecaminosa humana. Mas aquilo é a manifestação da ira de Deus. Agora, o que acontece? Existe um agravante em tudo isso, vocês já vão entender onde eu quero chegar. Olha que interessante. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que acontece? As coisas criadas mostram que existe um Deus. Por isso os homens são indesculpáveis. Quando você vê um nascer do sol, quando você vê um céu estrelado, quando você vê um animal solto na natureza, aquilo manifesta que existe um Deus criador. É o que a Bíblia está transmitindo. Por isso os homens são indesculpáveis quando não temem a Deus. Então a Bíblia nos ensina uma verdade. As coisas criadas, a natureza, o universo como um todo, prova por si só que existe um Deus. Quem não acredita é indesculpável. Muito importante essa informação. Aí o versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Veja, a Bíblia fala que o sentido dos homens se obscureceu. E eles mudaram a glória do Deus Todo-Poderoso, criaram deuses em forma de homens, de aves, de répteis e de animais. Por que que isso aconteceu? Porque os seus sentidos se obscureceram. Eles não deram a glória devida ao Deus Altíssimo. E aí olha o que acontece por causa desse pecado. Versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, a idolatria aqui, que é bendita eternamente. Amém. 26, o nosso ponto. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à sua natureza. E semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem as coisas que não convêm. Qual é o fato? Os homens caíram para a idolatria. Não reconheceram a glória de Deus. O que Deus fez? Entregou eles a um sentimento perverso para cometer o que a Bíblia chama de torpeza. Deixarem o uso natural do seu corpo, homens como mulheres, e passarem a ter o uso antinatural, homens com homens, mulheres como mulheres. Entenda, Deus entregar é seríssimo. Deus entregar é um dos maiores limites da ira de Deus. É aquela história, Deus tira a mão completamente.
e entrega o homem ao seu próprio apetite. Isso produz o relacionamento antinatural entre homens e homens, mulheres e mulheres. Qual é a origem disso? Não reconhecerem a Deus, não darem glória a Deus. Veja, gente, eu tenho cliente meu que é homossexual, converso numa boa. Pessoa tem caráter, pessoa trabalha, pessoa paga suas contas, é um cidadão. Isso não tem nada a ver. Você não convive com pessoa que é mentiroso. Você não convive com pessoa que é adúltero. Você não convive com pessoa que tem sexo fora do casamento. São todos pecados iguais. Agora, isso não quer dizer que eu tenho que concordar. Inclusive, eu chamo para a igreja. Ó, você precisa ir lá na igreja ouvir a palavra. E se a pessoa chegar aqui na igreja e perguntar, a minha situação sexual, qual que é? Olha, a Bíblia fala que é pecado. Meu conselho é que você se conforme com a palavra e mude seu estilo de vida, na área que for. Entendeu? Agora, você pegar isso e querer implantar nas nossas crianças, novamente é o marxismo cultural querendo destruir as famílias. Entendeu? Tem gente até que acha que a ideia é controlar a população da Terra. Eu acho que em algum grau é verdade. Entendeu? Porque não tem prole, não tem descendência. Mas eu tenho que entender que as minhas crianças estão expostas a esse tipo de ideologia. E que existe uma forçação de barra para que a criança e o adolescente assumam essa prática antibíblica. Aí o que eu entendo que acontece? Qual é o mecanismo? Num determinado momento, na mente do adolescente, na mente da criança, dá um trelelê. Que de maneira bíblica nós vamos chamar uma tentação bíblica. E é lançado um tipo de um pensamento relâmpago. Ó, você não gosta do Joãozinho, você gosta da Mariazinha, porque você nasceu assim. E aí o que acontece? Eu tenho toda uma forçação de barra, toda uma educação cultural dizendo que isso é normal, aquela tentação pode ser assumida como verdade. E ao executar aquilo, a consequência é drástica. Entenderam como deve funcionar? São tentações, tanto é que você vê que o número hoje em dia aumentou demais. Entendeu? Por quê? Porque é vendido uma ideia. Então nós pais temos que estar atentos, principalmente na escola, com o tipo de ensino que é dado para as nossas crianças. E aí sim tem que conversar. Aí sim a criança precisa de um ambiente de confiança para ela poder em casa compartilhar suas dúvidas. Entendeu? E aí você tem que entrar de maneira bíblica e explicar. Falar, olha, isso é uma maneira do mundo, é algo que eles estão tentando fazer, porém Deus não fez assim. Ó, o papai e a mamãe são diferentes. Você vê como o papai e a mamãe se amam. E aí olha que interessante, esse praticarem torpeza, muitas vezes pode desaguar num terceiro perigo na área sexual. Então, qual é o primeiro perigo? Lembrando, sexolatria, sexo fácil. Qual o segundo perigo? A ideologia de gênero, a identidade de gênero. E aí surge o terceiro perigo que nós temos que estar muito atento para proteger as crianças, a questão do abuso sexual. Entendeu? Muitas pessoas que hoje têm uma vida sexual perversa, entendeu? Seja a direção sexual que for, ou homo ou hétero, não importa. Muitos que têm problemas nessa área foram abusados sexualmente em casa. E isso é uma área extremamente delicada, porque isso marca a criança para sempre. Uma criança ser tocada sexualmente, com a intensidade que for,
marca a sexualidade dela. A criança não tem condições de compreender aquilo. Porém, porque nela tem uma natureza pecaminosa, algumas são até mais enganadas, porque acabam até de maneira inadvertida se agradando. Entendeu? E aí, aquela pessoa covarde, aquela pessoa maligna, filha de Belial, pode fazer maldade com as crianças. E o que eu percebo em geral os pais? Os pais não se preocupam com isso. Só para você ter uma ideia, 85% dos abusadores são da própria família. Frequentam a casa. 70% deles a 80% são homens. 20 a 30% são mulheres. E isso é muito mais frequente do que a gente pensa. Muitos primos, muitos tios. Entende? É gente que tem acesso à criança. Nós sabemos de casos de criança que foi molestada dentro da família durante a noite, dormindo na casa dos avós. Aí um parente foi lá e molestou. Hoje a pessoa está na perversão sexual e o que ocasionou foi isso. É muito difícil tratar com esses casos. Algumas pessoas conseguem assimilar isso. E existem graus, existe número de quantidade, existem ocorrências. Entendeu? Cada caso é um caso. Mas em todas elas um padrão comum, aquilo, primeira coisa, é uma agressão terrível contra as crianças. E nós pais, século XXI, nós avós, temos que proteger as crianças. Gente, tem que deixar de ser bobo. Entendeu? Ó, meus filhos só andaram na casa do João e da Aida e da minha cunhada Célia, que é esperta. Entendeu? Faz coisa errada lá para ver se não virava uma leoa. Não me lembro de mais ninguém. Só os dois. Entendeu? E aqui na minha casa, quem ficava com os meus filhos eram duas irmãs queridas, consagradas. A irmã Rosiane, por uma época, e a irmã Luciana. Entendeu? O resto, jamais, nem pensar. Eu tenho que saber quem é a pessoa, porque da onde você menos imagina, pode vir a agressão contra a criança. Então, na área de sexualidade, essas três coisas são extremamente importantes. Você precisa cuidar da questão da sexolatria. Inclusive, na Constituição brasileira, a criança não pode ser exposta a material sexual antes dos 12 anos. E aquilo tem que passar pelo consentimento dos pais. A orientação sexual da criança brasileira tem que passar pela mão dos pais. O máximo que a escola pode fazer é orientação biológica. O que é ciclo menstrual, o que é concepção, o que são doenças sexualmente transmissíveis. E isso é ambiente didático. Orientação sexual, pela Constituição, é dos pais. Então eu tenho que tomar muito cuidado com celulares, com amiguinhos. Entendeu? Veja, meus amigos eram tão tranqueira quanto eu. Nessa área ninguém prestava. Era um mais malandro do que o outro. Se tivesse um celular, meu Deus, a gente ia botar fogo no mundo com aquele celular. Entendeu? E assim eram meus amigos da escola, e assim eram os meus primos, e assim eram os amigos dos meus primos. Uma sociedade. Gente, isso eu estou te falando de 45 anos atrás. Imagina hoje. Entendeu? A pressão da molestação sexual era enorme.
dentro da própria família, dentro do próprio bairro, dentro das brincadeiras de crianças. E os pais não se tocavam. As histórias que eu já ouvi, você fica de cabelo em pé. Às vezes eu conversava com os meus pais olhavam e falavam, mas espera aí, de onde você tirou isso? Aí eu olhava, espera aí, mãe, você de que planeta viveu? Aí chegava pro meu pai é mais ligeiro, ô Mané, meu pai chamava Manuel, eu chamava ele de Mané, né? É um apelido. Ô Mané, nunca viu tal coisa? Pô, é verdade, filho, não tinha ligado os pontos. A coisa está debaixo da sua barba, o sexo frágil, a sexolatria, a molestação sexual, a ideologia de gênero, estão debaixo do nosso nariz. E o nosso papel é, veja, eu tenho que ensinar respeito, eu não posso, como cristão, ser preconceituoso contra ninguém, mas eu, como cristão, tenho que ter um conceito formado. É bem diferente. E o nosso conceito formado é o seguinte: adultério é pecado, sexo fácil é pecado, relação sexual antes do casamento é pecado, homossexualismo é pecado. Ó, molestação infantil, misericórdia, tinha que jogar de cima do pico Marumbi mesmo. Tô brincando, mas assim, é uma coisa, porque é uma agressão quando uma pessoa é indefensável. Por que que Deus colocou pai e mãe? Para proteger as crianças na área sexual. Entendeu? Eles são crianças, eles não podem ter contato. Eu lembro na década de 90 de uma banda brasileira, o Tchan. Eles queriam ensinar as criancinhas na escola a dançar na boquinha da garrafa. Hoje os artistas, eu cheguei a ver programa de uma apresentadora infantil famosa, por exemplo, a Xuxa, as crianças tudo rebolando com sensualidade e ela dando risada. E as meninas sabiam qual era o tipo de rebolar que estava fazendo. Aí outro dia, caiu um vídeo na minha mão, onde os meninos estavam rebolando do mesmo jeito, de uma maneira pervertida. Então o que acontece, gente? O mundo é o mundo não mudou. Faz 6.000 anos, pelo menos, que o mundo é igual. Esse mesmo tipo de sociedade é a mesma sociedade que estava no tempo de Cristo. São as mesmas pressões. Então eu, como cristão, cheio do Espírito Santo, eu tenho que ter estratégias nas quais eu vou proteger as minhas crianças nessa área da sexolatria. E formar elas sexualmente saudáveis, numa visão bíblica. Qual é a visão bíblica? Casamento monogâmico, heterossexual, entre um homem e uma mulher, usufruindo da bênção de Deus, que é a relação sexual da qual vem os filhos. Entendeu? Eu tenho que ficar muito atento. Essa área é terrível. Gente, essa área vira a cabeça das crianças. Prestem atenção em comportamentos. Não deixem seus filhos sozinhos com qualquer pessoa. Vigia quando seus filhos estão com amiguinhos. E tente policiar na escola o acesso a mídias sociais. Porque eu vou dizer uma coisa para você, se seu filho andasse comigo quando eu era adolescente, não conhecia Cristo, eu e meus amigos iam mostrar porcaria para ele. Se tivesse um celular desse na mão, meu Deus, botava fogo na escola. Entendeu? E eram todos assim. O mundo não mudou. Cabe a nós, pais, estarmos vigilantes, conversarmos com os nossos filhos, dar uma orientação bíblica e protegê-los disso. E o seguinte, se você vê uma criança próxima passando por esse problema, o seu papel é denunciar as autoridades. Qualquer criança próxima de você sofrendo abuso físico, sofrendo qualquer tipo de abuso, o seu papel é denunciar como cristão. Amém? Vamos orar?
Senhor, obrigado por tua palavra.